do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abramos a Bíblia Sagrada no livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Eu gostaria de louvar a Deus por esta oportunidade, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Gostaria de louvar também pela vida do nosso pastor José Carlos, que nos confiou a palavra do Senhor nesta noite. Gostaria também de louvar a vida dos irmãos que se disponibilizaram nos seus lares para vir a esta casa de oração, ouvir algo da parte do Senhor. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 6. Quem achou diz amém. Amém. Graças a Deus. Está escrito assim: nisso ouvi outra voz que soava com o clamor de uma enorme multidão, como as ondas de muitas águas ou como fortes trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos e exultemos e vamos dar glória a Ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela tem a permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. E o anjo disse para mim: escreva, felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras verdadeiras de Deus. Glórias ao Senhor. Podem tomar os vossos assentos nessa noite, louvando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite vem trazer acerca de um evento muito importante em nossas vidas. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite vai nos falar um encontro com Cristo, o noivo da igreja. Vai falar também de uma aliança eterna, não aqui nessa terra, mas que se dará lá no céu. E nós que estamos aqui nessa noite, que somos a noiva do Cordeiro, não a noiva num sentido feminino, mas a noiva num sentido de totalidade, como a igreja separada para Cristo, que é o noivo, o Cordeiro de Deus. Então nós precisamos nessa noite e todos os dias da nossa vida nos preparar para este grande encontro, para este grande acontecimento, para este grande matrimônio que o Senhor fará lá no céu para todos os santos do Senhor. Bem, meus irmãos, ao olharmos a Bíblia Sagrada, exatamente no livro do Apocalipse, nós vemos aqui uma série de eventos que em breve devem acontecer. Porque Jesus Cristo, quando revelou esta palavra ao teu servo João, na ilha de Patmos, quando ele estava preso lá, o Senhor falou: João, você vai escrever sobre as coisas que vistes, as coisas do seu passado. Você vai escrever sobre as coisas que são, as coisas do seu presente. E você também vai escrever sobre as coisas que devem acontecer, as coisas que com certeza irão acontecer no seu futuro, João. E o que nós vamos tratar aqui nessa noite é algo que vai acontecer no futuro. É algo que já está profetizado, já está escrito, já está determinado pelo Todo-Poderoso Senhor, algo que a sua igreja passará lá no céu. Então, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, logo nos seus primeiros capítulos, nós vemos o arrebatamento da igreja do Senhor. O próprio Cristo vai dizer que a sua volta, ou a sua vinda, ou o arrebatamento da igreja dar-se-á num piscar de olhos, num momento muito rápido em que as pessoas, algumas estarão desapercebidas, estarão despreparadas, mas outras estarão esperando a volta de Cristo. A Bíblia vai dizer então que Jesus ele está pregando
E ele vai dizer que a volta dele se dará de uma forma como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E ele diz que assim se daria a vinda do noivo. Então nós entendemos que o arrebatamento ele será de repente. Nós entendemos que o arrebatamento será em um momento em que nós não estivermos esperando. E por isso nós estamos aqui nessa noite para nos prepararmos para este dia. O interessante é que Paulo vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. E arrebatados seremos e viveremos para sempre com o Senhor nos ares. Mas a Bíblia também vai dizer que existem certos requisitos para que você faça parte deste arrebatamento. Nós entendemos também que não é de qualquer forma que nós subiremos ao céu de glória. Nós entendemos que não é de qualquer maneira que o Senhor nos levará. A Bíblia vai dizer que o Senhor virá para buscar os justos. A Bíblia vai dizer que o Senhor voltará para buscar aqueles que se separaram. A Bíblia vai dizer que o Senhor voltará para buscar aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O que me chama a atenção nesta palavra, que Jesus diz que Ele virá buscar aqueles que estão se preparando. Jesus virá buscar aqueles a obediência é mútua. Jesus vai buscar aquele que vive em oração. Jesus vai buscar aqueles que aceitaram o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Jesus irá buscar aqueles que rejeitaram a si mesmo. Aqueles que rejeitaram a vida de escravidão no pecado. Aqueles que rejeitaram a imoralidade. Aqueles que rejeitaram as coisas profanas e efêmeras dessa vida. Jesus voltará para buscar um povo lavado, um povo remido, um povo separado, um povo de boas obras, um povo santo e que quer morar no céu. Então nessa noite, meu irmão, tenha convicção de que essa pessoa é você. Aleluia. Aleluia. A Bíblia também vai trazer um evento catastrófico nesse livro que ora lemos. João vai dizer que agora ele vê uma porta no céu e a mesma voz que falava com ele no início. E essa voz vai dizer: sobe para cá. E João então diz que ele se acha em espírito no céu. E João ali ele vai começar a ter certas visões. Até que chegamos no capítulo 5 e ele começa a dizer que ele viu um livro selado com 7 selos. No capítulo 6, 7, 8 ele começa a detalhar o relato desse livro. E o interessante é que ele diz que o anjo chama ele e diz: vem aqui, João. E ele vai dizer que é aberto o primeiro selo. E ele diz que vê um cavalo branco. E neste cavalo montado um cavaleiro. E a este cavaleiro foi dado uma coroa e um arco. E foi dito para que ele saísse vencedor e para vencer. Muitas pessoas se enganam achando que este homem é o próprio Cristo. Mas ele é ao contrário de Cristo. Este homem ele é conhecido como anticristo. No momento em que a igreja for arrancada da terra, no momento em que a igreja for arrebatada, porque essa palavra arrebatar significa arrancar com força. Quando a igreja for tirada da terra, então este homem chamado anticristo, esse homem conhecido como anticristo, porque ele se opõe a tudo que é chamado Cristo. A Bíblia vai dizer então que esse homem ele vem com uma falsa paz. Ele vem trazendo uma paz artificial. Ele vem prometendo bênçãos, ele vem prometendo vitórias, e ele faz um tratado com o povo de Israel. A Bíblia vai dizer então que durante 3 anos e meio há paz na terra, há paz entre todas as nações. O povo está com uma paz muito maravilhosa. Estão enganados, estão ludibriados. Aquelas pessoas que não foram achadas com o seu nome escrito no livro da vida,
aquelas pessoas que não foram arrebatadas para o céu, aquelas pessoas que viveram uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de murmuração, uma vida de calúnia contra o seu irmão, uma vida sem amor às obras de Cristo, sem amor ao próximo, e que ficaram nessa terra e que não foram achadas dignas de ser levadas ao céu. Essas pessoas agora começam a se desesperar, porque a Bíblia vai dizer que pessoas que ficaram nessa terra saberão que Cristo voltou, levou a sua igreja, e agora o desespero toma conta daquelas pessoas, porque elas não foram achadas dignas de subir com Cristo. Então a Bíblia vai dizer que depois de 3 anos e meio, este anticristo, ele vai construir um templo lá em Israel. E a Bíblia vai dizer lá em Daniel que ele sentará com Deus. Ele vai querer receber glória com Deus. Ele vai querer ser Deus. E quando o povo de Israel ficar sabendo desse ato, o povo se rebelará contra ele, quebrando assim o pacto de paz que ele tinha feito. Então a máscara desse homem cairá no chão e ele mostrará quem ele é. Então a Bíblia vai dizer que outros 3 cavalos saem após a abertura deste selo. João diz que vê um cavalo preto e o seu nome é fome, e ele vem trazendo fome e peste. A Bíblia vai dizer que depois vem um cavalo vermelho. A Bíblia também vai dizer que depois vem um cavalo amarelo trazendo morte e destruição na terra. O interessante é que essas pessoas que não foram achadas no livro da vida sofrerão as consequências do seu pecado nessa terra. As pessoas que não foram achadas dignas de participar das bodas do Cordeiro sofrerão as consequências das suas más obras nessa terra. O interessante é que durante esses acontecimentos, durante esses flagelos que Deus lança sobre a terra, cujo livro do Apocalipse de capítulo 6 ao 8 vai relatar que Deus enviará flagelos sobre a terra, sobre aqueles que não foram levados com Cristo, sobre aqueles que não estão no céu, mas estão aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer então que essas pessoas começarão a sofrer, começarão a blasfemar contra Deus, começarão agora a sofrer na sua pele todas as maldades que praticaram aqui. O interessante dessa passagem é que enquanto este povo que não viveram uma vida digna, este povo que não aceitaram Jesus como Salvador, essas pessoas que não ergueram a mão e disseram eu aceito esse sacrifício, essas pessoas que não reconheceram Jesus Cristo como Salvador da sua alma, essas pessoas estarão sofrendo na terra enquanto a igreja neste período estará recebendo no céu o reconhecimento das suas obras. A Bíblia vai dizer que haverá um tribunal no céu, e o juiz desse tribunal será Cristo. E este tribunal não será para definir quem continuará no céu ou não, mas esse tribunal será para galardoar os servos do Senhor. A Bíblia vai dizer que as pessoas receberão coroas, as pessoas receberão galardões no céu por causa das suas obras na terra. Da mesma forma que essas pessoas serão castigadas na terra por não fazerem as boas obras, mas por praticarem coisas ruins na terra. E é sobre esse cenário que eu gostaria de pregar aos irmãos nessa noite. Eu gostaria de pregar sobre o tema registrado no versículo de número 7 que ora lemos, as bodas do Cordeiro. Um acontecimento que a igreja do Senhor espera há muitos anos. Há séculos que o servo do Senhor espera esse grande acontecimento que em breve, com certeza, acontecerá. Porque assim nós cremos e assim nós temos a convicção que nós estaremos lá com o Senhor para receber dele a coroa e para receber também uma aliança eterna com o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
A Bíblia então vai dizer que esse evento se dará depois do grande tribunal do Senhor. Depois dos servos terem recebido o galardão, depois dos servos terem recebido uma roupa nova, depois dos servos terem recebido os seus presentes, aí sim se dará o casamento com o Senhor Jesus. E o interessante, meus irmãos, é que eu estive lendo sobre o casamento que os israelitas faziam naquela época. E eu achei muito interessante, porque a história vai dizer que o noivo, quando ele ficava noivo de uma mulher, de uma moça, a Bíblia vai dizer que o homem, ele tinha o dever de preparar a morada para receber a noiva. Enquanto este homem preparava a morada para receber a noiva estava preocupada com o enxoval da casa, com o que ela ia casar, com as suas roupas, com o que ela ia vestir. O interessante é que Cristo diz que Ele já preparou morada. Agora a igreja está se preparando. A igreja está preocupada com o enxoval. A igreja está preocupada com as vestes brancas para encontrar com o Senhor na nova Jerusalém, na nova morada do Senhor que já está preparada para os santos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. O interessante é que a Bíblia vai dizer que havia uma preparação. A história que nós pesquisamos e lemos vai dizer que a noiva ela ficava preocupada com as suas vestes. A noiva ficava preocupada com o que ela ia vestir. A noiva ficava preocupada com o que ela ia usar neste dia tão especial. O interessante, meus irmãos, é que eu descobri que a noiva ela não se apontava sozinha. Ela tinha algumas amigas, algumas companheiras que ajudavam ela nessa questão de se preparar para o casamento. E eu comecei a pensar e imaginei que a igreja não deve ser diferente. Nós estamos nos preparando para encontrar com o Senhor. E nós devemos nos ajudar a nos arrumar as nossas vestes para se encontrar com o Senhor. Nós devemos ajudar os nossos irmãos. Nós devemos nos ajudar. Nós devemos ser unidos. Nós devemos juntos nos preparar para este encontro. Paulo vai dizer que nós somos um corpo. E nesse corpo cada um de nós somos um membro. E se um não ajudar o outro, como ficará então? Mas a história diz que quando a noiva ela ia se casar, as suas amigas vinham e ajudavam na preparação. As suas amigas vinham e ajudavam ela na questão de arrumar o cabelo, nos enfeites. A história vai dizer que a noiva, quando ela estava se preparando, ela colocava uma roupa branca, uma roupa especial de festa, uma roupa especial de cerimônia, porque os judeus naquela época eles prezavam muito pelas roupas cerimoniais. Cristo mesmo vai contar uma parábola e vai dizer que um pai, ele vai fazer um banquete e ele manda chamar as pessoas, e as pessoas não aceitam vir para esse banquete. Então ele manda chamar as outras pessoas que estavam pela cidade. E essas pessoas então vêm para essa festa. Só que quando o dono da festa ele está passeando, ele vê que uma pessoa não está usando os trajes nupciais para a festa. Então este homem vai mandar tirá-lo e jogá-lo no lugar escuro, porque ele não estava com a roupa adequada para aquele dia. O interessante é que eu começo a pensar e imaginar como nós estamos nos preparando para esse dia. Será que as nossas vestes são nupciais? Será que as nossas vestes são linho fino e branco? Será que as nossas vestes são dignas de uma cerimônia tão grandiosa quanto essa? Não as vestes naturais, mas as vestes espirituais. Nós estamos tratando de uma história que acontecerá no céu. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Nós estamos tratando de um acontecimento que se dará lá no céu. O interessante também, meus irmãos, é que quando um homem ia se casar com uma moça, o pai dessa moça exigia um dote. E esse homem tinha que pagar um dote pelaquela noiva. Esse homem tinha que pagar um certo valor por aquela mulher. O interessante, meus irmãos, é que quando eu estava estudando essa história, eu comecei a imaginar o dote que Cristo pagou por mim e por você lá na cruz do Calvário. Esse dote que Jesus pagou por você não foi com prata e nem com ouro, foi com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele te comprou não foi com coisas corruptíveis dessa terra, mas foi com o seu sangue precioso, puro e carezinha. A Bíblia vai dizer que como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e sofreu por mim e por você. Mas ele pagou, você não precisa pagar mais nada, você não precisa mais chegar com ouro, porque ele já chegou com o sangue dele na cruz do Calvário. O seu dote já está pago, o seu dote já está pago para o Pai. Agora você pode sim participar das bodas do Cordeiro, porque Jesus já te comprou com o sangue dele na cruz. Deus maravilhoso, aleluia. O seu dote já foi pago, meu irmão. Tome posse dessa vitória, tome posse dessa bênção. Não deixa que esse dote seja pago em vão, não. O Senhor já pagou por você. Faça jus desse dote que Ele pagou com um sacrifício muito doloroso. Não anula o que o Senhor fez na cruz do Calvário por você. Você é digno sim deste homem chamado Jesus. Você é digno sim desse sacrifício. Você é digno sim de receber este Senhor como seu noivo. Mas você precisa se preparar. Você precisa se aprontar para o Senhor. Você precisa se lavar das suas imoralidades, daquilo que tira o pudor, daquilo que te afasta de Deus. Você precisa voltar para o Senhor de todo o coração, porque Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos esperando você para dizer: vinde benditos do meu Pai. Toma o que é seu por herança. O reino do céu já foi preparado para vocês, irmão, por herança. Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo no reino. Paulo vai dizer que assim como Ele é, nós seremos semelhante a Ele, com o corpo glorificado. A Bíblia vai dizer que nós receberemos vestes novas. Nós receberemos autorização de usar o linho mais belo, o linho mais brilhante, o linho mais fino e a coroa da justiça. O interessante, meus irmãos, é que lá no céu nós não receberemos uma aliança igual a esta. Nós não receberemos uma aliança brilhante, grande, enorme, linda igual a esta, não. Nós receberemos uma coroa. Nós receberemos uma coroa de justiça. Porque nós fomos fiéis ao Senhor na tribulação. Porque nós fomos fiéis ao Senhor na adversidade. Porque nós fomos fiéis ao Senhor na prova, no deserto, no vale. Naquele dia isso não vai ficar em vão. Você vai receber o que você merece. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós receberemos segundo as nossas obras. Quais são as suas obras, meus irmãos? Será que nós receberemos galardão do Senhor? Ou será que nós ficaremos aqui para contemplar a derrota do anticristo? Porque a Bíblia diz que ele será derrotado, e todos aqueles que o seguem também serão derrotados. O interessante é que a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que nesta guerra e nessa destruição
perseguição do anticristo, haverá milhares de corpos espalhados na terra. E os corvos e as aves serão chamadas para a ceia, para comer a carne dos reis, dos poderosos, dos pobres, daqueles que seguiam o anticristo, daqueles que não estavam com o seu nome escrito no livro da vida. João vai dizer no capítulo 13 do livro que ora lemos: ai daqueles que não forem achados com seus nomes escritos no livro da vida. É Deus. Talvez você me pergunte, irmão, como eu faço para que o meu nome esteja nesse livro tão maravilhoso e tão precioso? É simples, meu irmão. Levante a sua mão e aceite Jesus como Salvador. O seu nome será escrito no livro da vida e de lá nunca mais será tirado, porque com o sangue Jesus escreveu. Aleluia. Só que o interessante não é apenas levantar a mão e aceitar a Jesus. A Bíblia vai dizer então que nós precisamos ser obedientes nessa terra. Se a fé, eu costumo dizer que se a fé é o primeiro passo para a salvação, a obediência é o segundo. Nós precisamos de fé sim para ser salvos, mas nós precisamos de obediência. Obediência para poder entrar no céu. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele se humilhou na forma de homem e veio a esta terra e foi obediente até a morte. Aleluia. Ele não foi malcriado, ele não foi respondão, ele não foi murmurador, ele não foi caluniador, não de forma nenhuma. Jesus Cristo, ele foi obediente, ele foi humilde, ele foi amoroso, ele teve compaixão, ele teve misericórdia. E todos esses atributos também é comunicável a você. Quando Deus criou o homem, ele colocou alguns atributos comunicáveis em nós, a saber, amor, compaixão, paciência, humildade. Tudo isso você tem dentro do seu coração, mas você precisa da obra do Espírito Santo para achá-lo dentro de você. O Espírito Santo, ele está de braços abertos para te receber essa noite. Você precisa simplesmente dar o primeiro passo para o Senhor. Você precisa primeiro rejeitar a vida que você leva e reconhecer que Cristo pode salvar a sua vida. Aleluia, Deus. O interessante é que nós aprendemos que não é de qualquer forma que se entra no céu. Uma certa feita, eu até comentei isso com o nosso irmão Diácono Tiago. Eu estava evangelizando o irmão do meu serviço. Eu sempre falo do amor de Deus para ele, sempre falo do amor de Deus para ele. Mas chegou um dia que nós estávamos almoçando e ele veio comentar comigo coisas que ele tinha feito na noite passada de domingo. Ou melhor dizendo, que ele tinha feito do sábado para o domingo. E ele começou a falar as imoralidades que ele tinha feito. E eu já havia pregado Jesus para ele. Só que chega um momento que você tem que vir com a palavra dura, senão a pessoa ela não entende. E eu falei para ele: se você continuar assim, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se você continuar assim, você vai caminhar a passos largos para o inferno. E o irmão que era afastado chegou em mim, apontou o dedo e falou: você não pode falar isso. Você não pode de forma nenhuma dizer que uma pessoa vai para o inferno. Você não pode de forma nenhuma dizer que uma pessoa está condenada. Eu concordei com ele, sim, mas não devemos dizer isso inicialmente. Mas a palavra já foi pregada, o evangelho já foi dito. E eu respondi para ele outra: não sou eu quem digo que a pessoa vai para o inferno. Eu falei para ele: não sou eu quem digo que ele vai para o inferno. É a Bíblia Sagrada que diz isso. É a Bíblia Sagrada que diz que a pessoa que pratica fornicação, a pessoa que pratica imoralidade, beberrão, que toca falso testemunho, mentiroso, que não honra pai e mãe, vai para o inferno. Não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor. E este homem ficou bravo comigo porque eu disse isso. Então eu, num sentido irônico, disse para ele: você quer que eu diga o que para esse rapaz?
Você quer que eu diga que ele continue bebendo, que ele continue fumando, que ele continue fornicando, que ele continue adulterando, que ele vai para o céu? Eu tenho que pregar a verdade, meu irmão. Se você continuar com a vida imoral que você leva, você vai para o inferno sim. Porque João disse que a árvore que não produz fruto era cortada e lançada no fogo. Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimentos ao Senhor. Se nós continuarmos levando uma vida dissoluta diante de Deus, nós seremos lançados aonde há ranger de dentes, porque foi isso que Cristo disse. Cristo disse que naquele dia separará o joio do trigo. Cristo disse que naquele dia separará o bode das ovelhas. O trigo será colocado à direita do Senhor, mas o joio será lançado no fogo inextinguível, que queima e nunca se apagará. Deus te amou. Glória a Deus. Aleluia. E este rapaz, ele ficou assustado comigo, não sei porquê. É a palavra de Deus, irmãos. Se nós não aceitarmos a palavra de Deus, não tem jeito. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Só existe duas opções, o céu e o inferno. Não adianta você querer criar um terceiro caminho que não vai adiantar. Jesus falou que existe uma porta estreita e uma porta larga. Muitos são que entram pela porta larga e poucos são os que entram pela porta estreita. Mas nesta noite eu te convido, venha pela porta estreita, porque o Senhor te recompensará. Venha pela porta estreita, que o Senhor ele te abençoará. Venha pela porta estreita, meus irmãos. Nós temos visto aí afora muitas portas largas sendo pregadas. Nós temos visto aí afora muitas portas abertas sendo pregadas. E o Evangelho onde fica? E a verdade onde fica? João Batista não veio pregando vitória. João Batista não veio pregando bênção, não. Ele veio pregando arrependimento. Ele veio batendo com o cajado mesmo. Ele veio pregando a verdade e falando: arrependemos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter dos nossos caminhos. Martinho Lutero vai escrever as 95 teses. Ele vai dizer que a salvação é um ato contínuo. Nós temos que nos salvar todos os dias. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor todos os dias. Nós temos que reconhecer que Cristo é o Salvador todos os dias. Nós temos que dar glória a Ele todos os dias. Mas muitos estão brincando com a palavra do Senhor e não estão olhando para o mundo e vendo que a volta do Senhor é evidente. Como nós percebemos que a volta do Senhor já está para acontecer? Olhe para o mundo afora, veja. Olhe para a Bíblia, compare. Veja o que Cristo falou na Bíblia e veja o que está acontecendo lá fora. Meu Deus! Cristo já havia profetizado há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Cristo disse que tudo pode cair por terra. Tudo pode passar. Pode passar os céus e pode passar a terra. Mas as palavras dele, elas permanecerão. É verdade. As palavras de Jesus, elas se cumprirão, porque a verdade é absoluta. Se você não crê no que eu digo, creia no que a palavra diz, porque a palavra do Senhor é a verdade. E é a verdade que liberta o homem dos seus maus caminhos. É a verdade que liberta o homem do seu pecado. É a verdade que liberta o homem e o leva para o céu. É a verdade. Viva na verdade, pratica a verdade, creia na verdade, e eu tenho certeza que o seu nome estará lá no livro da vida, e no dia das bodas do Cordeiro você participará também. E eu estava estudando ainda sobre a questão do casamento, e os costumes dos judeus vai dizer que quando chegava-se o dia do casamento, não era o amigo que ia buscar a noiva. Não era o pai que ia buscar a noiva. Não era o irmão ou a irmã que ia buscar a noiva. Mas o próprio noivo ia buscar a sua noiva. E eu comecei a entender o mistério de Cristo quando Ele disse que voltaria para buscar a sua igreja. Porque Ele é o noivo e Ele mesmo tem essa incumbência de
Tome cuidado, meu irmão, com o que é pregado aí fora. Tome cuidado com o evangelho que é mostrado por aí. Nós temos estudado e nós temos aprendido muito isso. O nosso pastor ele tem batido muito nessa tecla. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Não baseie-se em doutrinas de homens, mas baseie-se na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai te trazer vida e vida com abundância. Tem muitos falsos profetas arrancando as ovelhas. Tem muitos falsos profetas dizendo que vem em nome do Senhor. Tem muitos falsos profetas dizendo que vem em nome de Cristo. O próprio Cristo profetizou dizendo que isso aconteceria, que eles viriam e enganariam, se possível, os escolhidos. Mas se você estiver alicerçado aqui, se você estiver alicerçado na palavra, ninguém te engana. Se você estiver estruturado na palavra de Deus, você não cai. Se você estiver estruturado na palavra do Senhor, ninguém pode te enganar, porque Cristo está contigo na palavra dele. O discernimento do Senhor estará no seu coração a partir do momento que você busca. Nós temos que estar com os olhos espirituais abertos para não sermos enganados. Nós temos que estar com nossos ouvidos espirituais abertos para não sermos ludibriados. A Bíblia vai dizer que Deus ele chama Isaías e fala: Isaías, traz o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. O próprio Deus vai repetir as mesmas palavras para Jeremias. Jeremias, esse povo tem olhos, mas não consegue ver o que eu quero fazer com eles. Este povo tem ouvidos, mas não consegue reconhecer a minha voz, não entende o propósito que eu quero com eles. Mas nessa noite você veio aqui com o propósito de entender, com o propósito de receber do Senhor algo diferente. E eu tenho algo diferente do Senhor para ministrar na sua vida. Eu quero ministrar na sua vida nessa noite preparação para este dia que chegará. Não riquezas, não coisas materiais dessa terra. Sim, nós precisamos, é verdade. Mas eu quero ministrar nessa noite a preparação da noiva do Cordeiro. Porque Cristo vem buscar uma noiva preparada. Cristo vem buscar uma igreja separada. Cristo vem buscar uma igreja que não se contamina com as coisas desta vida. Não se contamina com as imoralidades pregadas pelo mundo afora. Cristo veio buscar a noiva que não se contaminou com os manjares oferecidos pela Babilônia. Cristo veio para buscar aquelas pessoas que não se contaminaram com a grande prostituta Babilônia. Cristo veio para buscar aqueles que se separaram. Aqueles que tomaram para si azeite em abundância. Aqueles que foram prudentes, mas não tolos. Porque Jesus vai contar uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. As tolas não levaram azeite contigo, mas as prudentes tinham azeite. Tinha azeite de sobra na sua botija. E quando o noivo veio anunciando, elas estavam preparadas para ir com eles. É Deus. Se prepare nessa noite. Se prepare para a volta do Senhor, que acontecerá com certeza. Não fique arrazoando no coração quando e como. Não fique tentando deduzir quando isso acontecerá. Mas se prepare para este dia. Porque este casamento, essa cerimônia, será uma cerimônia que você nunca viu na sua vida. Será uma cerimônia inesquecível para você. Será uma cerimônia especial, que não se dará aqui nessa terra pecaminosa, mas se dará no céu de glória. E para finalizar esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de alertar os irmãos. Eu não estou vos condenando,
De forma nenhuma. Eu estou vos precavendo. Eu estou vos alertando. Porque eu tenho certeza que isso acontecerá. Tenha fé na sua salvação. Tenha certeza da sua salvação. Tenha convicção da sua salvação. Tenha convicção que se o Senhor vir agora, se o Senhor quiser arrebatar a sua igreja agora, você vai estar com Ele. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha essa alegria dentro de si, a alegria da salvação. Quão maravilhoso é você ter a convicção de dizer: se o Senhor voltar agora, eu estarei com Ele no céu. Quão maravilhoso é. João vai dizer: alegremos-nos e regozijemos-nos, porque o dia é chegado. E eu gostaria de vos alertar, meus irmãos. O fim está próximo. Veja como o mundo está. Não perca mais tempo, não. Não fique esperando o grande dia chegar e você ficar para trás. Não espere o grande dia do Senhor chegar e você se arrepender quando tudo já estiver acontecido. Não espere tudo vir à tona para você então se arrepender das coisas que você fez. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Venha participar dessas bodas maravilhosas. Venha participar desse noivado incrível que acontecerá. Venha sem medo nenhum de errar. Venha participar com Cristo. Ele está de braços abertos esperando. Ele quer que você venha. Ele quer que você venha para com Ele. Porque a Bíblia vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Ele quer que todos se salvem. Mas existe livre-arbítrio dentro de mim e dentro de você. Existe algo que o Senhor colocou dentro da nossa vida, que é a liberdade de escolha. Escolha o caminho certo, meu irmão. Não saia daqui andando pelos caminhos largos. Não saia daqui andando pelos caminhos que vai te levar à perdição, não. Veja que o dote já foi pago. Veja que o sangue já foi derramado. Veja que o sacrifício já foi feito. Não anule o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você. Venha participar das bodas do Cordeiro. Venha participar disso que acontecerá. Porque isto é uma verdade. Porque Jesus nos deixou avisado já. Jesus já nos deixou ciente disso. E agora que eu preguei, você também está ciente disso. Você já não está mais na ignorância, porque agora você conhece. Agora você sabe que haverá um castigo se você não fizer aquilo que o Senhor quer que você faça. Eu não estou te persuadindo. Eu não estou trazendo persuasão a você de forma nenhuma. Eu só estou querendo que você abra os seus olhos. É só você abrir os olhos e ver, entender, enxergar como é que está a sua vida, como é que estão as coisas na sua casa, como é que está o seu casamento, como é que está a sua família. Talvez esteja de uma forma totalmente bagunçada, mas eu tenho um remédio para você, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se estava perdido, o Senhor pode trazer de volta. Se estava quebrado, o Senhor pode consertar. Se estava bagunçado, o Senhor pode arrumar, porque Ele tem esse poder. Eu gostaria nesse momento, com a permissão do nosso pastor, de perguntar nessa noite, se você que ouviu essa palavra, você que entendeu que você precisa fazer parte das bodas do Cordeiro do Senhor, você que entendeu que você não quer ir para um lugar escuro, não quer ir para um lugar de trevas, você que entendeu que quer viver na luz, você que entendeu que quer o Senhor como Salvador da sua alma, levante a sua mão nessa noite. Você que quer se reconciliar, você que quer voltar, ou você que quer aceitar o Senhor novamente como seu Salvador. Tem alguém que quer fazer esta aliança eterna com Deus? Tem alguém nessa noite que quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Tem alguém nessa noite que quer fazer
da sua vida melhor. É Deus. Não tem silêncio disso que não. Mediante a isso, eu gostaria de louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela sua misericórdia, de poder ter nos ajudado a pregar o seu evangelho nessa noite, e agradecer a Deus pela vida dos irmãos, que essa palavra culmine no seu coração e que você verdadeiramente se prepare para esse encontro que em breve acontecerá. Eu agradeço a minha oportunidade.